Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como que ouviremos hoje, com uma convidada mais do que especial. Mas antes de continuar aqui o nosso bate-papo, começar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrá-los de inscrever-se em nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. No dia de hoje eu recebo mais uma ex-aluna, antes que o Martinho fale, né? Da Escola de Formação de Soldado de 96, a primeiro sargento Érica Torres. Bem-vinda, Érica. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. A felicidade é nossa. Eu digo isso, né? Turma 960, já falando sobre isso, né, Torres? É a primeira turma de formação, né, de mulheres no Corpo de Bombeiros. Isso. Nós temos as pioneiras um pouco antes, alguns anos antes, né, em 91, foram as primeiras bombeiras operacionais, mas as primeiras bombeiras formadas e operacionais é a sua turma. Foi a primeira escola. Foi a primeira escola. 96, parece que foi ontem, Torres. Nem fale. Contar umas histórias sobre isso aí, mas antes a gente vai começar o nosso bate-papo com aquela pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, né? O que levou a menina Érica Torres a querer ser bombeira? Pois é. Eu era vizinha do Coronel Santos, né? Na época eu acho que ele era capitão. E eu, menina de tudo... Já tinha cabeça branca. Já tinha, sempre teve, né? E eu, menina de tudo, e a nossa família sempre muito amiga, né? Os meus pais com ele, com a esposa, com os filhos, e crescemos tudo junto. E ele já tinha as brincadeiras de bombeiro, né? A gente passava no corredor, a casa dele era mais acima, assim, né? A gente tomava baldada d'água, era aquela coisa. E aí abriu a inscrição. E aí ele falou, você não quer? Eu falei, acho que vai ser legal, só que eu não tinha 18 anos ainda, faltava uma semana para eu fazer 18. Aí eu fiz a inscrição, passei, me apaixonei. De primeira, hein? De primeira. Que bom. Eu lembro que você era a mais jovem do curso, né? Sim, mais jovem. Você começou o curso com 18 anos ainda, né? Foi com 18. Não tinha feito 19 ainda. Começamos em março, eu fui fazer 19 só em junho. É mesmo. Para aquecer um pouco esse papo aqui, até para não esfriar, eu vou te oferecer o nosso cafezinho. Você aceita? Claro. Fica à vontade. Estou oferecendo aqui para nossa convidada o nosso café do Bomba Café. Bomba Café é um café temático aqui da Fundação. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do Comando do Corpo de Bombeiros. É um local para você descontrair, tomar um café, almoçar, comer um doce. Tem muito doce aí, você viu, né, Torres? Tem. E é um lugar que está se tornando um ponto de encontro dos veteranos. Ai, que legal. Sempre, toda vez que eu venho aqui, todos os dias que eu estou aqui, eu encontro um veterano. Fora que é uma delícia, né? Fora que é uma delícia. Adoraram os bolos. Então tá oferecido, fique à vontade. Ô, Torres, a gente está falando aqui então da turma 960, né? Primeira turma formada, né, de mulheres. Você é a mais jovem, né, desse curso aí. E como eu disse, né, vieram aí as pioneiras em 91, que foi o ano que eu cheguei no bombeiro, inclusive. Mas nesse período ainda, o bombeiro, como é que eu vou dizer, ele estava ainda se adaptando, né, às mulheres, né, na prontidão. Até porque aquela primeira turma, eu não lembro o número agora, não vou cometer nenhuma falha, mas o número de vocês era pelo menos mais que o dobro, eu acho. Né? Então foi pela primeira vez que as unidades receberam, não havia mulheres em todas as unidades, só passou até a partir, na maioria delas pelo menos, a partir da sua turma. Sim. E você, eu sei que foi o primeiro GB. Sim. Como é que foi esse impacto aí da mulher? Porque lá não tinha mulher, eu acho, quando você chegou. Tinha a Verinha. Acho que a Laís também. Regina. Aquela morena. Regina, né? Tinha. Mas eu acho que no operacional só tava a Verinha só na a Verinha. época. Uma fofíssima, acolheu a gente muito bem. Mas alguns meninos a gente teve dificuldade. Né? Não sei nem se eu posso falar. Não, pode, lógico, é história, poxa. Hoje em dia tá bem diferente, né, Coronel? Mudou muito o cenário aí, né? Quando a gente chegou, a gente tinha que provar o tempo todo que a gente podia. Eu não esqueço o dia que nós chegamos, quem se apresentou na mesma prontidão foi a Sandra Daniela, a Érica Verônica e eu. Já lembro de todos. E eu lembro como se fosse ontem, assim, a nossa recepção foi assim, do comandante de prontidão, que eu não lembro quem era. Falou assim, olha, vocês fiquem lá no rancho, que lugares de mulher é na cozinha, depois a gente vê o que a gente faz com vocês. Ok, vamos pro rancho, né? Então, com o passar dos dias ali, a gente foi provando que a gente, né, consegue fazer as mesmas coisas, somos treinadas também para isso. Homem leva
50 quilos em uma vez, a gente leva em 2, mas leva, né? Claro. Aquela situação. Mas graças a Deus conseguimos conquistar o espaço. Mas um e outro ali ainda era meio... Para pensar, Erika, a chegada de vocês, nós estamos falando meados da década de 90, né? Você falou comandante de prontidão. Minimamente você se deparou ali com alguém da década de 70. Sim. Eu não né? lembro se foi comandante de prontidão. Se não de 60. Porque na época que quem estava comandando a prontidão lá, que eu fui para Amarela, era o Subbelmonte. Ele nunca falou assim comigo. Foi algum outro. Eu não me lembro quem. Ele, né, sempre um fofo com a gente. Fazia a gente fazer a mesma coisa que os homens, né? Sempre pegando no pé, mas não impedia a gente de fazer nada. Claro. Mas eu não esqueço, não lembro. Foi um sargento que falou alguma coisa assim. Sabe porque eu vou dizer uma coisa para você? Eu me lembro. A gente já conversou sobre isso, né? Eu também já falei em outras entrevistas com oficiais de praças mulheres. Eu me lembro que havia um discurso, eu cheguei em 91, né? E foi com a chegada das pioneiras. Eu lembro de um discurso que havia no ar, eu não lembro exatamente quem falava, era aquela coisa meio corrente, né? Ah, que bom que agora tem mulher no bombeiro, que dá para tripular o resgate. Né? Esse era um pensamento da época. Sim, né? Falou, né? Porque a mulher, imagina, a mulher vai ser bombeiro, vai dirigir caminhão, vai atender ocorrência, vai apagar incêndio. Ainda bem, né? Porque coloca no resgate, né? Sim. E você sabe que por um tempo, você deve ter notado isso, havia uma certa tendência a isso, né? Claro que era uma visão equivocada, hoje a gente tem certeza disso, né? Sim. Até porque quantos exemplos como a gente tem, além do seu, né? Comandante de prontidão, enfim. Quem olhar a tua rede social, vai ver lá a quantidade de ocorrências que você tem. E não só você, como todas, né? A gente já tem mulheres aí que foram até para a Força Tarefa, foram até atender ocorrência internacional, né? Enfim, graças a Deus, hoje as mulheres estão perfeitamente integradas no Corpo de Bombeiros. Quando a gente chegou na época, realmente falavam, né? De tripular o resgate. Só que, assim, como foram mais de uma mulher para a mesma prontidão, então eles tinham que colocar a gente em outra guarnição. Sim, ia acabar aparecendo. E aí eu lembro do sargento Andriassi, um fofo também, que ele falou, não, você vai dirigir. O indião. O índio. E ele no regresso das ocorrências do ASE, não esqueço, eu pilotava o ASE no regresso. Sargento Bueno também, sensacional, sofreu acidente, né, tadinho. Ele também me deixava voltar no regresso dirigindo a BE, até que eu, né, tirei a categoria Delta, tudo, e consegui, aí eu fiquei dirigindo área um tempão. Tenente Jair, Tenente Boanerges, dirigi para eles. Mas eu acho, Erika, que desde cara as mulheres já mostraram o que vieram. Eu fiz o curso de mergulho em 92, você até citou ela agora há pouco, né? Formamos só em 8. Começaram 20 e qualquer coisa. Foram 8 formandos, que o curso de mergulho sempre foi o que você sabe o que é. Eu sei. A Laís. Ah, sim. Laís concluiu o curso junto comigo. Eu comecei fazendo, não dei conta de acabar, porque me nasceu 13 furúnculos de uma vez só, porque eu já era... Eu lembro disso. Quando eu entrei, eu pesava 46 quilos, não podia nem doar sangue. Aí, imagina, o mergulho me sugando, comecei a ficar doente. Aí eu fiz 15 dias, não consegui concluir. Mas a Sandra, lembra da Sandra? Nadava hoje. A Sandra tem 3 filhos, né? Não lembro se são 2 meninas ou 3. 2 meninas ou 3, também não me lembro agora. Regaço também. Imagina, ganhou a prova de Jacareí grávida. Grávida. 3 meses. Eu acho que era ganhou 6. Jacareí. Ou era mais de 3, né? Era barrigudinha. A capitão, você conhece, a capitão Ana Rosa, a capitão Maria Rosa. Sim. 3 filhos, os gêmeos, né? E assim, imbatível no desafio bombeiro aí, nas provas do Brasil e em todas as competições que participa aí afora. Ai, é demais. A gente chegou, graças a Deus a gente conseguiu mostrar, né? Porque no comecinho foi assim, né? Mas depois eles foram entendendo e vendo que a gente conseguia mesmo. Que maravilha. Mas você tem uma participação importante nessa história, você sabe disso, né? E Torres, vamos falar um pouquinho sobre o seu tempo de primeiro GB. Você passou muitos anos lá, né? No Cambuci. Passei. Foram quantos anos? Eu saí de lá só quando eu tive a Laura, em 2009. De 96 a 2009. 13 anos. 13 anos. Pô, você ficou quase igual eu. Fiquei lá um tempão com a Elzinha. É que você foi ininterrupto. Eu fiquei lá como tenente, né? Eu fui e voltei, né? Sim. Mas somar tudo, né? Meus 2 períodos de tenente e o meu de major, eu fiquei lá de 13 para 14 anos. Aí depois de lá que eu tive bebê, aí eu vim aqui para Central. Aí fiquei aqui. No gabinete. Aí engravidei da Luísa, né? Mas lá no primeiro GB eu encontrei o marido, né? Pois é, conheceu. Mais um casal bombeiro aí, ó. Mas não era do mesmo GB, mas a gente se encontrou em ocorrência.
E aí a história tá aí, né? Tá aí, as filhas dela tá aí, ó. Então, como é o nome dela? É Laura e... Laura e Luísa. Laura e Luísa. E as periquitinhas. As periquitinhas, como você chama. E como é que é esse desafio, o Torres, de ser mãe e bombeira? E casado com bombeiro, tem esse detalhe ainda, né? No começo, assim, foi difícil, né? Porque para elas adaptarem o horário de 24 horas, né? Difícil. Se bem que logo que eu tive, eu fiquei na administração, né? Porque a Laura, principalmente... Ai, agora eu não lembro o nome do coronel. Bertolini. Coronel Bertolini, falei com ele hoje. Ele me ajudou tanto, porque a Laura, logo que eu tive a Laura, eu consegui pegar licença-prêmio, tudo. Quando eu voltei, ela não pegava mamadeira. Comprei 1000 bicos de mamadeira, nada de pegar mamadeira. Então, ele me deixou ficar junto com a Elza, né? Então, eu tinha um horário reduzido, conseguia voltar para casa rápido. Minha mãe e minha sogra enganava ela com papinha. Ele me ajudou demais. Aí, depois de um tempo, já tive a Luísa. Aí, eu fiquei no gabinete, também consegui manter. Aí, eu fui para a escola de sargento. Aí, depois que eu saí da escola de sargento, que eu voltei para operacional, né? Que é a sua história aí, digamos, de quantos anos pra cá? De uns 10 anos pra cá, né? Não. Mais, né? Eu fui a sargento em 2013. 10 anos. 10 anos, né? Eu fiz uma conta rápida aqui. 10 anos. Né? Porque quando você foi pra escola de sargento, a gente tava junto no gabinete. No gabinete. Por isso que eu me lembro. Verdade. Torres, e assim, coisas marcantes, né? Eu sei que lá no primeiro, o primeiro tem uma história muito rica, como tem o 18, onde você tá hoje. Mas o primeiro tem uma tradição, tem toda uma coisa, né? E o que daquela época você lembra assim com muita vivo na sua mente? Da parte operacional, eu quero dizer. Se eu dizer ocorrências? De ocorrência. Assim, ocorrência grande que eu peguei foi da TAM. Trabalhou na TAM. Nossa, dentro da TAM eu estava na Consolação. Uhum. Eu não sei se hoje ela é Tenente Coronel Andréia. Ela me levou para lá. Tenente Coronel. E uma coisa que me marcou muito, assim, que eu amei muito, foi fazer parte do Canil, né? Isso é uma história que nós vamos contar também. Assim, na época era Major Wilkie. Eu ia chegar nessa história, né? Demais, com certeza. A origem do Canil, né, para quem tá ouvindo, a gente já falou sobre isso aqui com outras entrevistas, e falamos de você, inclusive. Ela começou, né, no primeiro GB, né, no comando do então Major Wilkie. E a primeira célula de cães lá, temos que citar também, que é um cara que a gente precisa trazer também, viu, Martinho? Que é o Pugliese, na época Tenente Pugliese, que tinha sido Praça do Canil, né? Fez parte do projeto. Mas vamos lá, os primeiros condutores de cães, quem era? Sargento Mascarenhas, Cabo Laura e Soldado Torres. Em 98. Antes? Não, desculpa, 98. Lá no Ipiranga. No Ipiranga. Aí construímos tijolo por tijolo. Sargento Sork. O Sork, Cabo Panagasse. E um pouquinho depois o Cabeção, o Lauro. O Lauro, Nossa, foi demais. Foi marcante demais. A gente fez o curso com Leal, que ele era do Canil Central. Aposentado já naquela época, Leal. Naquela época já era aposentado. A gente ia até a freguesia do Ó, passava o dia inteiro lá com ele e aprendemos muito e foi demais. Nossa. E eu não esqueço a primeira ocorrência que a minha cachorra sinalizou, eu chorava na ocorrência, que nem criança, porque foi demais, eu amei. Você lembra como essa ocorrência, como é que foi? Foi um desabamento na Avenida Aricanduva. Era um depósito de materiais e aquelas prateleiras bem altas que vão colocando eu lembro disso. Um pallet, né? Lembrei. Caiu muito em cima de muita gente. E a minha cachorra Anne sinalizou. Né? Inclusive, ela foi condecorada. E ela levou as alianças do meu casamento. Aquele casamento que você causou de vestido de noiva e All-Star? De All-Star. E ela levou minhas alianças. Que bacana. Não, essa história do Canil realmente ela é fantástica, porque você vê, a gente hoje não, esse ano, nós tivemos a ocorrência lá da Turquia, que a Força Tarefa foi, entrevistamos aqui, você deve ter visto, né? O pessoal que foi lá, o Clóvis, o pessoal que foi com os cães, assim, de uma qualidade, de um reconhecimento internacional lá em cima. E a origem, você faz parte dessa história aí. É muito legal ver essa evolução toda, né? Porque a gente treinava com secreção, Nossa, eram umas coisas eu bem... lembro. O Kong com as coisas dele. E agora é muito legal, né? E o Clóvis também é top. Sensacional. E quantos cães na época eram? Você lembra o nome dos cães, os primeiros? Tinha a Dara, a Anne, que era a minha,
A gente trabalhou com umas Rottweiler também, a gente fez uns testes com umas Rottweiler. Teve uma época também, teve como é que chama? Da orelha comprida, não teve? Fugiu o nome da raça. Mas teve... Não é Dachshund. Não é Collie, não é Dachshund também não. Mas é parecido com o Dachshund. É uns que tem um latidão. Assim, latidão. A gente experimentou algumas coisas ali. Experimentamos alguns cachorros, mas assim, o que mais marcou mesmo foi a Anne e a Dara. A Anne e a Dara. Pô, eu acho que a Anne e a Dara foram os cães, não sei hoje, mas na época tiveram mais longevidade, né? E na época eu lembro que a gente ligava para vários canis para tentar cães de doação, e a Dara e a Anne, elas não eram labrador puro, elas eram cruzadas com vira-lata. Era labra-lata. Era. E elas foram sensacionais. Sensacionais. Né? Elas foram condecoradas pelo governador naquela época, não foi? Tem a imagem até no calendário muito nosso. Muito legal. Nossa, eu amei fazer parte disso. Que bacana. Que história bacana. Puxa, olha, eu acho que você tem uma história muito rica, né? Mas essa é, sem dúvida nenhuma, como você diz, né? Uma coisa que você tem muita saudade e muito orgulho e tem que ter mesmo, né? Sim. Porque é a nossa história. Nós estamos contando essa história aqui, Torres, isso aqui, tem gente que não faz a menor ideia, né? Mas está registrado. Você vai para a nuvem, daqui a 100 anos alguém vai ouvir essa história aqui. Ai, é verdade. É verdade. Mas a história está aí para ser contada. E, Torres, vamos falar um pouquinho da sua época de sargento, né? Você fez a escola de sargento e já na época você já foi para você foi para o terceiro? Não, você foi para o 18. Foi para o 18. Já foi para o 18, né? Foi para o 18, fui trabalhar em Osasco. E como é que foi, assim, virar a chave para prontidão, comandante, tipo, não mais cabo soldado? Como é que foi isso aí? É que assim, né? Eu fui para a escola de sargento logo depois de ser mãe. Então, eu fiquei um tempinho fora do operacional, né? E eu não esqueço que o dia que eu me apresentei em Osasco, meu cunhado trabalhava lá, ele falava assim, trabalha na Amarela que você vai se dar bem na Amarela, pessoal, é bacana. Aí eu fui trabalhar na Amarela. Eu não esqueço que no dia que eu me apresentei, eu comecei a trabalhar a partir das 15 horas. Até outro dia de manhã pegamos 16 ocorrências no resgate. Batismo de fogo. Contando com o QTA e tal. E aí eu falei, nossa, né? Mas eu fui muito bem recebida, muito respeitada. Assim, eu amei a unidade, de verdade. Tanto é que você não quis mais estar lá até hoje. Não quis mais sair. Aí eu saía de Itaquera, né? Ia para Osasco. Fiquei um bom tempo lá, pegava a ocorrência em Santana de Parnaíba e, ai, que sonho, né? Ai, queria morar aqui. Até que o André voltou, né? Do policiamento, que ele era bombeiro, acabou indo pro policiamento. Depois da escola de sargento, foi mais ou menos isso. Não, ele é cabo. Ele é cabo, é verdade. Aí ele saiu do policiamento, voltou pro bombeiro, foi pro 18 também. Então, os dois indo. Aí facilitou as coisas, né? Aí ele falou, vamos morar aqui? Ah, vamos. Porque é muito bom, né? E a unidade é sensacional, assim, não tenho o que falar. E o 18º GB é uma unidade operacional que vai de A a Z. Não tem o que não aconteça naquela região ali. Exatamente, você pega de tudo. Tudo. Rodovias, mais de uma, rodovias, indústrias. Rodoanel, indústria. Castelo, né? Indústrias e mato. É bicho, é vaca, é cavalo, é cobra. Então você pega de tudo. Eu acho que é uma unidade muito completa, para quem... Eu me lembro uma época, eu não sei se era capitão ou major, acho que capitão. Era capitão. Eu tirava supervisor, né? Tinha um serviço que não tinha incêndio irreciclável na região do 18. Tem muito. Tem muito mesmo. Todo serviço tinha. Tem bastante. É uma região que cresceu muito, né, Torres? Se você considerar ali, Osasco você já falou, Barueri, Santana do Parnaíba, como é que chama ali mais pra frente? Itapevi. Né? Foram regiões que... E é Embu-Guaçu, Embu das Artes, Embu, Carapicuíba, Cotia. Cotia é muito grande ali. É muito grande. A Barreira Oeste. Muralha Oeste. Muralha Oeste. A Muralha Oeste. E lá você se encontrou como profissional novamente operacional, né, Torres? Sim, me encontrei. Tive a oportunidade de correr na Betático. Foi demais. Os meninos assim. Tem uma ocorrência marcante lá do 18, dessa sua fase já sargento? No 18 eu peguei se bem que não foi bem no operacional, né? Eu auxiliei o Coronel Humberto no Largo do Paissandu, no desabamento do prédio. Mas lá tem bastante ocorrência, né? De indústria, de fogo e indústria. Muito, já né? Peguei bastante. A presa e ferragem também. Ali tem bastante. Então tem muitas ocorrências assim que marcaram. E Torres, você tem uma coisa marcante também lá, né? Que não é uma coisa assim
feliz, mas você teve essa experiência que foi você sofrer um acidente com a viatura, né? Sim. Aí tá começando a mostrar ali, inclusive, as imagens ali. Conta essa história para nós aí. Nós estávamos indo para um acidente de trânsito, né? Capotamento de van escolar com criança no interior da van. Cara. Fomos, mas sempre assim, eu não gosto que corre, a gente vai direitinho no limite, né? E nós perdemos o freio na ladeira. E nossa, me dá vontade de chorar. Eu não vou chorar agora. Assim, eu falo que o motorista, assim, ele foi sensacional. Quem que era o motorista? É um BPM, porque lá em Santana de Parnaíba a gente tem bombeiro público municipal. Né? É o BPM Paulo. Ele falou, sargento, tô sem freio. Falei, joga no muro. Só que é uma ladeira bem íngreme, né? Porque antes de descer, a gente viu que era uma ladeira... Em que município foi isso aí? Barueri. Em Barueri. Antes de descer, eu falei, desce engrenado, porque eu também sou motorista pesado, então a gente, né, vai falando o tempo inteiro, né? Aí ele, não, já tô. E logo depois ele falou, perdi o freio. Eu falei, joga no muro. Ele falou, vai dar pra virar ali. Porque a ladeira era bem íngreme e no meio da ladeira tinha uma outra rua que atravessava, só que tinha uma valeta bem profunda. Sabe essas valetas que deixam até marcado o para-choque de carro ali, né? Só que se a gente continuasse reto, era rua sem saída e a gente ia entrar dentro de alguma residência. E aí o que ele fez? A gente não viu que tinha valeta, então quando chegou nessa rua, ele virou para a gente poder tentar subir, né? Para parar a viatura. Tentar parar. Mas a valeta fez o caminhão perder o equilíbrio, né? Aí tombou. Tombou. Aí tombou pro meu lado, né? Eu tive impacto no chão. Eu acredito não, tenho certeza que o que amenizou foi eu estar de EPI, né? Tava de capacete de salvamento, a capa, a calça, a bota, tudo. E na hora que o caminhão balançou, eu não sei por que eu tive o instinto de segurar no teto, porque eu acredito também que se eu não tivesse segurado no teto, eu podia ter sido ejetada na janela, porque ele balançou muito. A valeta era muito profunda, então chacoalhou demais. Eu acredito que se eu não tivesse segurado... E aí tombou pro meu lado e os bombeiros ainda caíram em cima de mim, né? Ainda os meninos brincam porque o Paulinho, né? O BPM Paulo, ele é bem magrelinho e o auxiliar também. Ainda bem, senão tinha acabado de me quebrar. E por coincidência, atrás estava vindo um bombeiro de folga de moto que mora ali naquela rua. E ele viu tudo acontecer. Tanto que ele falou para mim depois, sargento do céu, eu nem acreditei de ver que a senhora não tinha sido ejetada. Ele viu tudo acontecer? Ele viu tudo acontecer, ele foi o que primeiro foi me dar atendimento, né? E aí nessa, já tinham tirado as crianças da van, a van não tinha capotado, porque é bem próximo de um batalhão que tinha ali, o 20. Tinha os policiais lá também, já tinham tirado as crianças. E a vítima acabou sendo nós 3, né? Eu machuquei bastante. Eu fraturei 5 costelas, eu tive pneumotórax, rompi os ligamentos do ombro, ruptura parcial de tendão... me deu labirintite traumática. Fiquei 10 meses afastada. Quando foi isso, Torre? 6 de março de 2020. Já fez 3 anos. Já. Sim, foi logo no começo da pandemia. Tanto que na outra semana o pessoal já começou a afastar de escola. O médico me deu alta do HM, ele falou, olha, você com essas fraturas que você pode tratar em casa, porque a gente está entrando numa pandemia aí. Melhor você ficar em casa. Eu fiquei do dia 6, 7, 8, dia 9. Ele me mandou embora. Mas, assim, o Paulinho foi muito motorista, assim. Nossa, graças a Deus, né? E ele foi muito centrado, sabe? A nossa carreira é assim, né? Sim. Eu acho que todos nós, em algum momento, passamos aí alguma situação de pelo menos quase acidente. Sim, aí você estava falando, eu estava meio que passando um filme aqui, né? E a gente às vezes fala, puxa, foi livramento, e é mesmo, né? Sim, eu já passei por outros também, mas ruim, assim, né? Pior foi esse. Mas a gente passa por vários livramentos mesmo, né? É verdade. Tem coisas que a gente faz que a gente fala, meu Deus. Depois que faz, fala, nossa. E é da nossa profissão, né? Sim, claro, a gente treina, a gente faz manutenção, a gente faz uma série de coisas que é para minimizar o risco. Sim. A zero. Mas risco zero, nós sabemos que não existe. Não existe, não tem jeito. Não tem jeito, fica ali numa... É a máquina, né? A máquina falha, não tem como. Não tem como. Mas, graças a Deus, tô aqui contando história. Oh, maravilhoso. Fiquei um tempão com a minha mamãe cuidando de mim, né? Aí logo depois a perdi, mas graças a Deus ela ficou cuidando de mim. Olha que maravilha, né?
O cara lá de cima sabe tudo, Torres. Exatamente. Sabe tudo. Torres, e assim, você tá agora 20 e... Deixa eu ver se eu não errei a conta. Você tá com 27 anos de serviço? 27,5. Caramba. Falta pouco para aposentar. Aquela menininha de 18 anos que chorava quando fazia o cabo na horizontal em cima da piscina. O senhor judiava, né? Ah, eu não. Olha, o senhor judiava. Nossa, você chacoalhava aquele cabo e a gente faltava cair na piscina. Ah, codorna, vai, codorninha. Codorninha. Mas era muito bom, né? O senhor foi sensacional. Né? Ah, vocês fundamental. Eram maravilhosos. Você sabe que eu lembro até hoje o dia que o então Capitão Paulo chegou pra mim. Eu tava voltando da escola de educação física. Aí ele me chamou e falou assim, tem um desafio pra você. Eu não sabia nem que ia ter o curso de vocês. Estava voltando da escola, né? Falou, vai ter um curso para mulheres, bombeiras. Eu falei, mas aqui no bombeiro? Eu falei, aqui no bombeiro. E você vai ser o professor de educação física dela. Pô, eu voltando da escola de educação física. Nossa. Imagina, um bando de mulheres. Com o dente afiado pra dar aula, né? Tava bem fisicamente. Falei, tá bom, então vamos, né? Falei, eu vou fazer um teste. Você vai pegar um pelotão e outro pelotão vai ter outro instrutor. Falei, bom, ele tá me testando mesmo, né? Então eu tenho que fazer assim uma aula, né? E era o senhor e a senhorita Valéria, né? A Valéria era minha. Auxiliava o senhor. A Valéria, ela era da escola de educação física. Fiz muita amizade com ela, com o marido dela. Sim. E eu convenci eles a vir bombeiro. Eu não sabia que ela não era bombeira. Não, ela trabalhava na escola de educação física, ela e o marido. A menina dela já é soldado. Sim, você sabe, né, Jéssica? Nós jogávamos vôlei. Também é outra coisa que eu amava também, né? Você era do vôlei também, né? Sim. Nós somos pentacampeãos. É verdade. Time do bombeiro. Agora não tem mais. Até naquela época, eu sou de gabinete, esse time feminino estava bem ativo, né? Me lembro disso. Sim, jogamos. Eu joguei logo depois que eu tive a Luísa, ainda jogamos um campeonato, ganhamos. Aí depois não teve mais. O campeonato era o campeonato da Polícia Militar, né? Ele era bem prestigiado, né? É muito legal também. É muito legal. Então, você agora do alto aí de 27 anos de serviço, né? Você olhando para trás. Valeu a pena? Com certeza. Gratificante demais. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Que não fosse ser bombeiro. Não consigo, assim. Eu sou muito grata a Deus, claro, aos meus pais, que sempre me apoiaram muito. A minha mãe, eu lembro que na época da escola de soldado, ela me levava 5 horas da manhã, 4h30, no ponto de ônibus, a pé ali, porque não tinha celular, não tinha nada, né? E a confiança de pegar e largar uma menina, porque eu era uma criança. Largar a menina para ir fazer, né? Eu me lembro de olhar para você, eu falava, o que essa menina tá fazendo aqui? Eu era muito magra. Martinha, ela tinha cara de menina de 13 anos. Você não imagina como é que era? Era muito magricelinha, muito... Pesava 46 quilos, gente. Eu tenho 20 quilos a mais hoje. Isso é magra ainda, imagina. E assim, a minha mãe me levava no ponto, meu pai também, sempre me incentivando, falando que tem muito orgulho. E é o Coronel Santos, né? Gente. Que gosta muito dele. Nossa, assim, meu vizinho, mora lá no Tatuapé. Eu falo pra ele, pra esposa dele, que eu sou realizada profissionalmente devido a eles, assim, ter me mostrado nenhuma. E esse amor que eu tenho pela profissão, que eu amo demais. E o que você falaria para aquela Érica, que é uma menininha que vai ver o nosso podcast e tá pensando em entrar no bombeiro? O que você falaria para ela? Tá na dúvida, igual você. Aí, ó, quem tá na foto aí? Ele é lindo, né? Ele é demais, gente. Ele é... Nossa, eu vivo mandando mensagem, agradecendo, porque... eu não posso chorar. Mas o que eu falaria para essa menininha? Acho que vai com fé, que vale a pena e tudo vai dar certo. De novo. Faria tudo de novo. Sem dúvida nenhuma. Cadê as periquitas? Chama aí. Laura, linda. Periquitinhas! Olha elas aí. Vem cá. Fica aqui do lado da mamãe. Periquitinhas crescidas já, né, Érica? Já estão mocinhas. Foram periquitinhas, né? Agora já. Alguma delas pensa em ser bombeiro, Érica? Não? Falam que não. Não. Elas ficaram meio traumatizadas, né? Posso falar uma coisa pra você? Bom, você também conhece, mas o que a gente conhece de gente que os filhos não dão assim a menor pinta, né? Vou te contar um exemplo. Você lembra do Coronel Correia Leite, né? Sim. A filha dele estava, acho que no 3º ou 4º ano de engenharia, não falou nada pra ele, prestou o concurso do Barro Branco, passou em tudo, e aí que ela avisou o pai. Não acredito. Olha que demais. E não é o único caso que eu conheço, não. E ele gostou? Primeiro tomou um choque, né? Depois amor, né? Eu acho demais. Elas não...
acho que elas têm trauma, eu acho. Ah, é? Depois do que aconteceu, mas elas vivem falando que tem orgulho. Claro, né? claro que tem, né? Ah, Orgulho da mamãe. ah, E é pra ter mesmo, viu? Eu conheço a história da sua mãe, é realmente uma história de batalhas, de vitórias, Sim. né? Nenhuma fácil, que sim. nunca é, Não. mas de muita vitória. É. Parabéns, viu? Parabéns pela família linda que você tem. Obrigada. Obrigada. Érica, olha, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Desejo a você muito sucesso. Desejo a você muitas bênçãos na sua vida, da sua família, Amém. das filhas lindas que estão aqui. E eu deixo esse finalzinho aqui para você dizer o que você quiser. E eu já tenho vontade de chorar. Não precisa. Mas eu queria agradecer. O senhor sabe o quanto o senhor foi fundamental na vida da gente. O senhor não era um simples instrutor de educação física, né? O senhor acolhia a gente, o senhor entendia o que é ser mulher, as fases da mulher, né? Então, assim, o senhor pegava no pé e judiava, mas ao mesmo tempo o senhor acolhia. E não foi só naquela época, que eu sei que desde então o senhor manteve a amizade, o que o senhor podia fazer para ajudar e para, né, acolher a gente, o senhor sempre acolheu. Então eu queria agradecer de verdade, senhor, que o senhor foi fundamental para a gente, foi sensacional, de verdade. E agradecer ao Coronel Santos, que é fofíssimo, e agradecer meus pais, minha mãe que tá lá, virou estrelinha, e todo mundo que sempre me apoiou. E dizer que eu amo muito realmente a minha profissão e tudo que eu faço e que eu sou realizada profissionalmente. E que o senhor faz muita parte dessa história. Você que faz parte da só minha agradeço. história. Muito obrigado por tudo, pela agradeço. sua generosidade. E dando um grande beijo e abraço a você. Eu quero homenagear todas as 960. Todas sim. Meninas fantásticas. Um beijo para vocês todas. Nossa, eu não posso esquecer de falar delas, mandar beijo, que eu amo, eu tô aqui representando. E realmente, a gente se encontra até hoje, né? A gente tem nossos encontros, viagens, e essa turma não tem pra ninguém, não. Érica, muito obrigado. Obrigada Beijo no seu coração Coronel. e toda a sua família, Obrigada. viu? Periquitinhas, parabéns pela mamãe, viu? Tenho muito orgulho dela. Obrigada, Coronel. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, muito importante, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.